escola tá me quebrando, só. Gente, boa tarde. Nós estamos começando a aula. Tarde. Quanto tempo? Não é? Gente, peraí que eu vou só entrar aqui. Troca de caderno. Vocês riem, né? Você pode fazer mais ele Peraí. mais caladinha, tá? Ô, gente, agora vai dar para me fazer, porque agora acabou as provas, né? Tá vendo Tá como é que é dando uma folga. Hã? Questão, a gente já lembra da Lavínia. Pois é, tá vendo? Minha ajudante. Mas hoje ela tá de castigo, então ela nem vídeo pode fazer. Malvado. Vamos lá. Ô, Dó, o que ela fez? Ô, gente, vai me dar prejuízo demais. Meu creme novinho, gente. Ela foi lá, tacou da cabeça, fez assim, ó, na cabeça, assim. Aí jogou no corpo todo e passou lá no sofá. Em nossas cobertas. Nos cobertores Ela tá aqui. aprendendo, acho. Disse que queria me ajudar a ficar hidratada, gente. Ô, Era pra Dó, hidratar o cabelo. Oh, meu Deus. Ô, Dó, você é muito desumano. Que bonitinha. Nossa, ficou linda, tem que ver, pra me tirar esse trem do cabelo. Não. Era pra me ajudar, gente. Amém. Oi. Deixa eu te perguntar, modelo Asila é tipo a mesma coisa que o manicômio? É. Ah, tá. É que eu tava em dúvida. É o modelo antigo de internação. O que tinha antes dos CAPs, como que eram tratados os pacientes antes. Vamos começar então, gente? Vamos. Então vamos lá. Quais são as características do modelo asilar? Gente, eu coloquei aqui algumas características, mas nós estudamos várias, né? Eu coloquei aqui atendimento desumanizado, falta de estrutura física, de profissionais adequados, falta de diagnóstico clínico, desinteresse pelo bem-estar do paciente, isolamento e exclusão social, torturas físicas, preconceito e estigma social. Gente, vamos voltar lá no início da matéria, quando a gente estudou como que os pacientes eram abordados antes, quando tinha algum tipo de distúrbio, né? Alguma normalidade, que eles eram considerados como os alienados, né? E aí as famílias colocavam eles ou nos quartinhos, né, trancafiados, ficavam isolados de todo mundo, ou simplesmente jogavam para a rua, ou então levavam para algum hospital psiquiátrico, né? Algum manicômio. E lá eles ficavam em camisas de força, eles eram torturados. Alguns sofreram de lobotomia, né? Que é o que nós vimos até no filme da Nise, que foi através do picador de gelo que eles faziam isso, né? Eles pegavam o picador de gelo e enfiavam lá na cabeça do paciente. Eles também eram considerados. Nunca mais voltavam, exatamente, Rose. Nunca mais eles voltavam para casa, né? Os parentes, eles perdiam totalmente o contato com os parentes. Eles não tinham um diagnóstico clínico. Por que eles não tinham um diagnóstico clínico? Porque eles não paravam para tratar do paciente. Eles simplesmente colocavam eles como se fossem células de prisões, né? Às vezes, um amontoado no outro. Lembrem, gente, também lá do Hospital de Barbacena, que nós vimos que na época do frio morriam muitos por causa que um deitava em cima do outro para se aquecer, mas os de baixo, né, ficavam sem ar e por isso morriam. A falta de profissionais adequados, que eu falo também, é porque a falta de profissionais adequados, porque antigamente era simplesmente assim, eu tenho vontade de trabalhar, aí ia lá, conversava com algum político e colocava eles lá. Vocês lembram que nos relatos do Holocausto Brasileiro, ex-funcionários falavam que antes era assim, se o paciente estava muito agitado, dava um comprimido azul. Se ele estava
Aí, se ele estava bem, dava só o vermelho. Se estava muito ruim, dava um vermelho ou azul, mas eles nunca nem sabiam que medicamento que era aquele. Aí, às vezes, dava um medicamento para o paciente, ele ficava 2, 3 dias dormindo direto. Vocês lembram disso? Sim. Então, e aí, aí também eu coloquei a questão do isolamento e exclusão social, porque eu já até falei que já esses pacientes, eles eram estigmatizados mesmo pela sociedade, né, havia muito preconceito, porque eles achavam que não só pacientes da saúde mental, mas também prostitutas, drogados, viciados, alcoólatras, também eles consideravam como sendo alienados, né, como loucos, e como ditos anormais da sociedade, então por isso eles eram completamente excluídos, porque eles pensavam que assim é como se eles estivessem limpando as ruas, né? Se pegasse esse povo, jogasse para os manicômios. E aí ali essa pessoa era esquecida, não era tratada de forma humana, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa nessa questão? Capeline, Oi. tipo, esse aí, a gente pode pegar, tipo, daquele filme lá, do Holocausto Brasileiro, tipo, as características que o pessoal ficava, que eles ficavam jogados. Isso. Ah, é isso mesmo? É isso mesmo. Claro. Que às vezes eles perdiam até a identidade, né, gente? Porque com aquele monte de tratamento de forma mais grosseira que eram tratados, né? Com agressão, com choques, né? Eles às vezes tinham perdas de memória, e aí muitos não se lembram, depois não se lembravam mais do nome dos pais, não se lembravam mais dos parentes, né? E viviam naquele mundo até a morte mesmo, esperando só a morte mesmo, né? Mais alguma coisa, gente? Coloca aí também aqueles trabalhos pesados que eles colocavam, faziam, né? Pode colocar trabalho Eu falei escravo? aqui, ó, eu coloquei aqui algumas coisas, tá? Trabalho escravo. Pode ser sim? Não, escravo não. Ah, então que eu vou. Trabalho escravo é outra coisa. Eles eram. É porque eles tinham tortura física, psicológica também, né, gente? Esse tipo de trabalho entra como exploração. É um trabalho explorado. Explorativo. Exploração do trabalho. Trabalho escravo é outra coisa. Porque o que eles faziam? Principalmente lá naquele Holocausto Brasileiro, mostra bastante. Às vezes o funcionário trabalhava lá, aí chamavam eles para ir na casa, aí levava alguma coisa, por exemplo, levava uma fruta para eles, eles ficavam todos felizinhos. Ah, então agora eu te dei isso daqui, então agora você vai lá, vai sentar um piso na minha casa. Você vai lá, vai levantar uma parede, vai fazer uma faxina. E só que os pacientes, eles não se sentiam como se tivesse sendo escravizados, eles se sentiam como se fosse uma troca de favores. Só que era muito pior. O Verdão falou aí, abuso de poder? Seria quase isso, seria isso mesmo. Ô, Cateline. Eu coloquei assim, ó, era escravizado com mão de obra, pesado sem remuneração. Não, mas você não pode colocar escravizado, porque aí entra outro termo. Aí esse termo tá errado, viu, Simone? Você pode trocar aí. Você pode colocar que eles tinham trabalhos, que faziam trabalho, tinham tipos de trabalho de exploração, mas trabalho escravo não. Porque era como se fosse mucambo, gente. Vocês lembram da... Então, essa palavra tem que tirar. Vocês lembram o que é mucambo? Vocês lembram que vocês estudaram isso em história? No ensino médio? Não. Mucambo é na época dos índios, eles trocavam mercadorias. Então, os portugueses vinham, aí, por exemplo, eu preciso de um pacote de arroz. Não é mucambo, não. É escambo, não é não? É escambo, não? É escambo, Caterina. Ai, gente, desculpa, é isso mesmo. Escambo, é isso mesmo, desculpa. E aí eles faziam a troca. Aí, por exemplo, eu tenho um pacote de arroz, você tem um pacote de feijão, aí eles trocavam as mercadorias. Era isso. Aí eles não usavam... eles não usavam dinheiro. Aí, nesse caso, seria como se fosse um tipo de escambo também. Mas é porque, o que acontece, gente? Os pacientes, eles eram como se eles fossem muito inocentes nessa questão. Tanto que eles não faziam, eles faziam de bom grado, eles não faziam
se sentindo usados, entenderam? Justamente porque em algum momento eles eram bonzinhos para eles. Então, tipo, levava alguma coisa diferente, um biscoito, uma fruta, dava uma roupa, por isso. Tá bom? Simone, troca lá a questão que você falou lá do trabalho escravo, viu, gente? Quem tiver colocado, tira, por favor. Ok. Beleza. Vamos para a próxima, então. A partir de quando começaram a acontecer as mudanças para melhorias dos pacientes da saúde mental no Brasil? Aí eu coloquei assim, ó. As mudanças ocorreram após a década de 80, quando aconteceram as conferências nacionais de saúde, em que viram a importância de uma reforma psiquiátrica e que propunham a regulamentação dos direitos da pessoa com transtornos mentais e extinção progressiva dos manicômios no Brasil, marcando o início das lutas dos movimentos da reforma psiquiátrica nos campos legislativo e normativo. Nossa. Eu Vou colocar a partir dos anos 80, só não. Tá doido. Não, gente, porque a gente tem que entender o que aconteceu. Lembra, gente, que as melhorias começaram a partir da Lei 8080. A Lei 8080 é justamente na década de 80, né? Que tem a Lei 8080 e a 8142. Lembra, gente, disso, para ficar mais claro quando que vai começar essas mudanças. Que aí houveram as conferências, e aí a partir disso que nós tivemos também a implantação, o início dos CAPs, né? Mas ele foi só regulamentado mesmo a partir do ano de 2001, quando teve a lei da reforma psiquiátrica mesmo no Congresso. Tá bom? Aqui, se eu colocar só isso, começaram a surgir mudanças a partir da década de 80, quando ocorreram as reformas psiquiátricas oriundas das conferências nacionais de saúde, onde ocorrem mudanças até hoje. Não pode ser só isso, não? Pode. Só força. Pode. Gente, alguém ficou em dúvida nessa questão? Professora, é lei 81, 42 e 80, 80? São essas leis que são do SUS, né? Que fizeram várias melhorias em vários campos da saúde, inclusive da saúde mental. É a partir dessas leis, tá? Mas a lei da reforma psiquiátrica não é essa, não. A lei da reforma psiquiátrica mesmo, ela foi só em 2001. Ficou claro isso, né, Áquila? Sim. Ok. Gente, vamos para a próxima? Qual que é a lei da reforma? A lei da reforma é 10... Peraí que eu coloquei dela aqui. Eu não lembro dela, eu não sei o número dela de cor, não. Peraí, quer ver? 10.716. É lei de quê? Da psiquiatria? Da reforma psiquiátrica. Peraí. 10.708? Não, 10.708 é essa daqui, ó. Essa aqui, ó. Da antimanicomial. É a mesma, é ela mesma. 10.708. Não, 10.708 é da de volta para casa. É 10, acho que 716, 216. Eu vou achar aqui para vocês. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês qual que é a lei. O número da lei. Gente, a próxima, então. Quais foram os maiores idealizadores e responsáveis pela mudança como forma de tratamento mais humanizado? Bom, gente, isso aí vocês vão lembrar tanto do primeiro exercício que vocês fizeram, que era aquele texto comparativo, quanto vindo até hoje também, que a gente falou na última aula sobre Nise, né, de Oliveira. Então, eu coloquei assim, desde o início podemos citar Tuque e Pinel, que fizeram com que esses pacientes pudessem ser avaliados com um olhar e cuidado humanizado, 10.216. Isso aí, obrigada, Vanessa. Com um olhar e cuidado humanizados e que não precisavam ser isolados completamente. Mas uma psiquiátrica muito importante,
uma psiquiatra muito importante nessa história também foi Nise de Oliveira, que fez um excelente trabalho com pacientes mentais, fazendo com que a percepção deles pudesse ser movida e que os mesmos fossem tratados humanamente com dignidade e respeito. E aí, gente, nós vimos então que do modelo asilar até hoje, né, do início, que antes havia somente modelo asilar, até hoje, nós tivemos várias mudanças, mas que ainda tem muita coisa para melhorar. Alguém sabe me dizer se o modelo asilar, se ainda existe um modelo asilar? Existe. Sim. E aí essa é a nossa maior luta, né? Para cessar completamente esse modelo asilar. E aí é por isso que veio também a lei da reforma psiquiátrica, a partir de todos esses estudos desses grandes responsáveis aí. Por quê? Tuque e Pinel, eles viram que só isolar o paciente não resolvia, porque aquele paciente ele precisava ser avaliado para ver qual que era o problema dele, porque antes eles achavam que era de forma geral. Esse paciente ele tem algum problema, ele é anormal, então ele é doido da cabeça e pronto. Aí, depois desses estudos, o que eles viram? Que existem vários tipos de patologias psiquiátricas e que também não resolvia simplesmente jogar o paciente e deixar ele longe da família. Que o convívio familiar e o convívio social trazia mais benefício para esse paciente e até mesmo uma possível reabilitação completa. Hoje, no caso, nós vimos lá no filme da Nise de Oliveira, por exemplo, não sei se todos assistiram, vocês viram lá que teve paciente que recebeu alta. A maioria deles não, mas alguns receberam alta. Por quê? Porque, gente, antes eles misturavam. Então, por exemplo, o esquizofrênico ficava junto com o bipolar, com o que tinha apenas depressão, então ficava tudo misturado. Então, para eles não tinha diferença. Então, a partir do momento em que você humaniza o tratamento desse paciente, faz ele entender que ele é importante no meio da sociedade, que ele faz parte do meio da sociedade também, que ele também tem direitos como um ser humano, como qualquer outra pessoa, a gente vê que essa pessoa ela começa a agir diferente. Não que ela tenha total controle da doença dela, mas os medicamentos, os tratamentos fazem um efeito mais positivo, tá? Alguns pacientes com a medicação conseguem conviver em casa normalmente, dependendo da patologia, e outros precisam de outros meios, né? CAPS, Sersan, seria essas coisas. Algumas consultas em hospitais gerais, algumas possíveis internações também, dependendo do quadro, de surto, essas coisas. Mas, então, foi esses três que foram, assim, que eu coloquei, assim, quais foram os maiores idealizadores para nós aqui, para a saúde mental, no Brasil, esses três foram um dos mais importantes, tá? Não digo que são os únicos, não, mas são dos de grande relevância para a gente. Alguém colocou alguma coisa diferente? Oi. Eu tenho uma dúvida. Tipo assim, o Tuque e o Pinel, eles eram de outros países, né? Sim. Mas no Brasil mesmo foi a Nise. No Brasil foi a Anise, que tem grande relevância. Aqui tem outros também que tem muita relevância. Mas é porque as ideias de Tuque e de Pinel que fizeram com que aqui também fosse modificado a forma de atendimento, de prestação de serviço para esses pacientes. Alguma dúvida, gente? Agora não. Toda hora que vocês ficam caladinhos, eu acho que a minha internet caiu. Não, e eu acho que eu tô falando só comigo. Vou deixar o microfone ligado. Não, Vanessa, fica aí falando. Pelo menos tu, né? Gente, então vamos lá. Qual a importância dos CAPs para a melhora progressiva desses pacientes? Ô, gente, eu queria só dar uma pausa aqui para eu fazer uma pergunta para vocês que eu não sei se eu cheguei a citar isso para vocês. Ah, beleza, Berdan. Eu falei com vocês a diferença de CAPS e Sersan? Falou. Falei? Falei? Todo mundo Falou. sabe? Só que eu esqueci. Você falou, mas você pode lembrar de novo. E Sersan? Na verdade... Falou.
que vocês que vocês sabem, então, de Sersan e de CAPS? Eu esqueci. O que vocês sabem de Sersan? Gente, na verdade, eu acho que eu não falei com vocês. O CAPS e o Sersan é a mesma coisa. Só que aqui em Minas, na verdade, aqui em Belo Horizonte é assim. Eu não sei se é em Minas inteira, tá? A nomenclatura dos CAPS aqui é Sersan. A maioria deles é Sersan, tá? Não usa nomenclatura de CAPS, usa nomenclatura de Sersan. Tá bom? Mas é a mesma coisa. Tanto que tem Sersan I, Sersan 1, 2, 3, Sersan I, Sersan AD, que são as diferenças dos CAPs. Aí só muda a nomenclatura, tá bom? Então, quando a gente fala assim, CAPS, aí você vai pensar, nossa, mas passei lá, por exemplo, lá no Padre Eustáquio, por exemplo, eu sei que lá tem um Sersan. E o de lá é 24 horas. Eu passei lá, mas tem um Sersan, nunca nem ouvi falar disso. Então, só para ficar claro, viu, gente? É a mesma coisa que CAPS. Aí eu coloquei assim, qual a importância dos CAPS para a melhora progressiva desses pacientes? Então, coloquei assim, ó, o CAPS tem papel fundamental para um tratamento com bons resultados, já que nele os pacientes têm um atendimento singular e plural ao mesmo tempo, fazendo com que cada indivíduo possa ter autonomia, sendo inclusive capaz de realizar seus projetos pessoais. É um local onde são acompanhados por uma equipe multidisciplinar e que esse acompanhamento se estende até a moradia. Gente, por que eu coloquei que é um atendimento singular e plural ao mesmo tempo? Porque esse paciente, quando ele está sendo tratado no CAPS, ele é tratado conforme a patologia dele. Então, ele vai ter uma singularidade que, por exemplo, o esquizofrênico vai ser tratado de uma forma, o bipolar de outro, um outro paciente que tem depressão, por exemplo, de outra forma, tá? Então, vai ser de acordo com a patologia do paciente. Então, ele é tratado da forma singular e plural, por quê? Porque o CAPS, ele se estende também para a família, viu? Para a parentela. Então, esse paciente, ele é tratado no CAPS e a família também recebe um tratamento para que esses bons resultados que estão sendo gerados no CAPS deem frutos também na residência desse paciente, ou seja, tenha uma continuidade do tratamento para também evitar um risco de um surto psicótico, de uma possível internação hospitalar, viu? Aí, cada indivíduo também, no CAPS também fornece para que esse paciente tenha mais autonomia, ou seja, para que ele saiba, para que ele realize as suas coisas por si só, né? Consiga ele mesmo fazer as coisas que ele deseja, que ele precisa fazer. Ele, inclusive, de fazer os seus projetos pessoais. Nos CAPS, eles têm várias oficinas, né, de aprendizado, eles aprendem profissões novas, cabeleireiro, manicure, costura, né, pinturas. Então, dali, por exemplo, ela tem uma paciente que começou a fazer curso de cabeleireiro, aí ela aprende a escovar um cabelo e tudo, aí depois ela já está querendo abrir o próprio salão dela. Então, são projetos pessoais que eles têm, eles são empoderados para poder estar realizando, tá? Porque antes, no modelo asilar, eles tinham essa autonomia, gente? Não, eles eram simplesmente robotizados. Por quê? O que as pessoas queriam que eles fizessem, eles faziam. Se tá gritando, eu vou te dar um remédio, você vai dormir. Se tá agressivo, eu vou te colocar lá na sala escura e você vai ficar lá. Vai ficar lá sujo, com fome. Aí aqui, agora não, no CAPS não. O que você quer fazer? Eu quero pintar. Então, você vai pintar. Eu quero desenhar, quero colorir. Então, você vai fazer isso. Entenderam? Catelinha. Oi. Eu coloquei assim, os CAPs têm um papel muito importante para a melhora, entre aspas, no quadro clínico de doentes mentais, pois lá avaliam cada indivíduo de acordo com a sua patologia. Oferecendo atividades, buscando diminuir a dependência de outras pessoas e oferecendo tratamento para o mesmo e para a sua família. Isso mesmo. É isso mesmo. Gente, alguém colocou diferente? Eu coloquei exatamente igual? Com as mesmas palavras. Que a Vanessa? De mim. Não, então você colocou igual a Vanessa? Não, coloquei igual você, igualzinho. Entendi.
Tô achando que você tá pagando a resposta. É até os né? erros, exatamente. No meu não tem erro, tá, Alberdan? Pode parar. Aham. Então tá bom, gente. Vamos para a próxima, então. Qual é a perspectiva de um paciente... Ó, doida. Qual é o Tá cantando, significado... Hã? A Lavínia tá cantando? Ela tá chorando? O que que ela tá arrumando aí? Não é a Lavínia, não. Deve ser de alguém aí, né? Aqui não. Ó, gente. Aqui, ó. Qual é o significado da reforma psiquiátrica para os trabalhadores que estão diretamente... Não, gente, peraí. É assim. Não, peraí. É isso Ouvi mesmo. barulho de criança? Aqui, ó. Qual é a perspectiva de um paciente que vive no modelo asilar e de um paciente que é tratado em um CAPS? O paciente que vive no modelo asilar não tem autonomia, tem pouca chance de reabilitação e possui... Cadê? Peraí, gente, que o meu tá dando problema aqui. O seu está aparecendo? Tá. Ó, o meu desapareceu aqui. Peraí, gente. Ó, Catelino, tô achando que é o seu. Você mutou seu microfone, parei de ouvir criança? Ainda bem que você também tá ouvindo, eu já tava começando a ficar com medo. Tô achando que é Catelino. Eu pedi pra pegar o celular aqui. A Lavínia lá atrás dela. Você não tá aqui mais, gente. Você tá cagando fora. A bolotinha fica mandando foto pra gente agora, né, gente? Gente, agora chegou aqui a gritaria, tá? Chega, Lavínia. Gente, me dá um minuto. Até 5. Gente, voltei, desculpa, tá? Agora a falação aqui Foi que acabou. ela aprontou dessa vez. Ela tava dormindo, ela acordou assustada. Ah, tá. Eu falei que tinha uma Ela criança tava- chorando. Mas naquela hora não era ela, não. E naquela hora que mutou aqui, não foi eu que mutei, não. O trem tava dando pau aqui. Quase que eu fechei e abri de novo, mas eu fiquei com medo de não dar. De ter que de estragar aqui minha gravação. Tô com medo. Então vamos lá, gente, continuando aqui. Qual é a perspectiva de um paciente que vive no modelo asilar e de um paciente que é tratado em um CAPS? Bom, um paciente que vive no modelo asilar não tem autonomia, tem poucas chances de reabilitação e possui vários conflitos internos e externos. Já um paciente que recebe o tratamento no CAPS tem chance de recuperação, dependendo do tipo de patologia, né? E tem a oportunidade de ter convívio social, realizar várias atividades laborais e se sentir mais útil e independente. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão ou colocou diferente?
No do modelo Asila, eu posso falar que, tipo assim, é um paciente. Tem pacientes que são excluídos socialmente, Pode. pacientes dependentes, essas coisas? Sim, que também não consegue ter também nenhum tratamento eficiente, né? Porque esse paciente ele não vai ter uma evolução clínica boa. Ele vai ter ele vai ter uma má progressão. Ele vai ter uma regressão, né, no caso. Porque ao invés dele progredir, ele vai regredir. Porque ele já foi comprovado que o paciente, quanto mais reinserido na sociedade, melhor ele vai ter uma estabilidade psicológica, né? Prova disso, gente, é uma pessoa quando está em depressão, que ela quer simplesmente só ficar no quarto escuro, deitada, não quer ver ninguém. A partir do momento que ela sai dessa fase, que ela começa a ter o convívio social novamente, essa pessoa ela tem uma melhora desse quadro. Vocês já repararam isso? Uhum. Pois é. Professora, então pode falar a evolução do quadro clínico? Sim, pode. Mais alguma coisa, gente, em relação a essa questão? Não. Oberdan, você fez, Oberdan? Oberdan. Eu tenho para mim que o Oberdan nem assiste aula, ele coloca lá para rodar e vai fazer outra coisa. Eu também acho que é mais ou menos Ele fica isso. tirando selfie, ou então ele fica lá nos stories do Instagram. O filtro dele com o olho azul. Isso! Ou então fazendo cara de boca. Falando mal de mim, eu tô aqui, viu? A gente Nada, fala não pelas tem ninguém costas, falando não são nada. ligados que Quando a a gente fala professora na pergunta, cara. ele não responde não, mas se a gente criticar ele, Aí, ele Catelina. aparece. Oi, gente, aqui, ó. Quando A critica, tem um Meire avanço. acabou de me mandar mensagem aqui, falando que a Kenny, a professora do EAD, vai dar aula na segunda-feira às 14 horas. Ok. Tá bom? Então, vamos continuar aqui, então, gente. Deixa o seu Berdão pra lá, porque ele não quer saber de responder nada, não. Qual é o significado da reforma psiquiátrica para os trabalhadores que estão diretamente no atendimento aos pacientes psiquiátricos? Então, eu coloquei, significa qualidade no atendimento para os pacientes, visando a importância de profissionais especializados na saúde mental para realizarem todo o trabalho necessário. Alguém quer falar aí o que colocou? Não, Catelina, repete aí devagar. Eu coloquei assim, ó, significa qualidade no atendimento para os pacientes, visando a importância de profissionais especializados na saúde mental para realizarem todo o trabalho necessário. Uma das principais pautas da reforma psiquiátrica, não da luta antimanicomial em si, gente, é a qualidade do atendimento dos pacientes. Então, por que eles visam a importância de profissionais especializados? Onde que a gente tem profissionais especializados? Nos centros especializados para a saúde mental, que seriam mais os CAPs, né, gente? Porque nos modelos asilares, hoje, por exemplo, a gente tem técnicos de enfermagem, enfermeiros normais, óbvio. Mas antigamente não eram necessariamente profissionais da saúde, tá? Então, isso também foi uma briga da reforma psiquiátrica, porque para você atender alguém que seja especial, você também tem que entender das limitações dessa pessoa, que essa patologia pode fazer com que esse paciente tenha. Então, você precisa ser especializado para você entender e poder ajudar esse paciente, porque não adianta simplesmente colocar lá uma pessoa lá, eu sou cuidador de idoso, por exemplo. Aí você vai ficar lá no meio de paciente psiquiátrico, eles vão fazer acontecer e você não vai saber o que está acontecendo também. Então, vai ficar um sendo mal cuidado de um lado e outro não trabalhando direito por não saber como tratar. Quem quer falar alguma coisa dessa questão?
Quero não. Quer não? Que isso, ficou chateado? Simone Pereira. Oi, Pro. Quer falar nada não, minha filha? Pro, eu tô aqui na cozinha lavando vasilha e escutando vocês falar mal dos outros. Pelo amor de Deus, fala mal de ninguém não, gente. Eu, hein? Tô aqui na cozinha lavando os pratos aqui. Mas eu tô Simone escutando. lava vazio. Vai chover. Que papel, Oberdan, que nós temos? Sim, mas que papel com os clientes? Tipo, de ser mais acolhedor? Sim, com certeza. Nós, como da área da enfermagem, principalmente. Não só psiquiatras, né? Então, vamos lá. E para os pacientes, gente, quais são as melhorias a partir da reforma psiquiátrica? Então, eu coloquei assim, olha, a partir da reforma psiquiátrica, né, a melhoria significa, então, qualidade de vida para esses pacientes, chance de melhora progressiva e liberdade para serem humanos, para serem, tá? Não é para seres, não, é para serem mesmo. Para serem amados e respeitados no convívio em sociedade. Por quê, gente? Esses pacientes no modelo asilar, eles se sentiam como pessoas, como humanas? Não, eles eram tratados como animais, né? Então, quando você tem um tratamento humanizado, que é o que o CAPS, a reforma psiquiátrica, trouxe para esses pacientes, a gente faz com que esse paciente ele se sinta como um indivíduo que está inserido na sociedade, que ele tem direitos e deveres, tá? Então, não é que ele tem... Porque um paciente, geralmente, o que a gente vê muito? Pacientes psiquiátricos que, às vezes, eles perdem um pouco da noção das coisas. Então, ele acha que ele pode gritar com todo mundo, eles querem tirar a roupa no meio de todo mundo. Isso é uma questão da patologia? Não, gente, isso é uma questão da forma que eles são tratados também, tá? Não que a patologia não vá fazer isso, mas eles perdem um pouco da noção. Então, a reforma, o CAPS, por exemplo, ele traz um pouco dessa noção para esse paciente. Olha, quando você está no meio da sociedade, você não pode, por exemplo, ficar sem roupa. Você não pode xingar, você não pode gritar, você não pode ficar brigando o tempo todo. Você não pode simplesmente chegar lá e bater na cara de alguém, cuspir na cara de alguém, entenderam? Então, depende, Oberdan, da patologia. Tem patologia que ele vai precisar ser medicado, sim, para a vida toda, e tem alguns que não. Por exemplo, a depressão, ela é um tipo, né, de patologia psiquiátrica, e dependendo do grau da depressão, o paciente ele deixa de usar medicação. Agora, um esquizofrênico, por exemplo, ele não consegue deixar. Um bipolar, dependendo do grau, ele também pode deixar de tomar medicação, tá? Porque não necessariamente ele vai precisar tomar medicação para a vida toda. E aí, o que se faz no início é o seguinte: dá uma dosagem muito alta das medicações e depois vão diminuindo as dosagens. Então, por exemplo, uma medicação, por exemplo, que é para controlar essa questão da bipolaridade, seriam o lítio, por exemplo, o carbolítio, o lítio. O que eles fazem? A dosagem máxima dele é 900 miligramas por dia. Então, eles vão lá e no início do tratamento eles vai tomar 900 miligramas por dia. Com o decorrer do tratamento vai passar para 600, depois 300, até ver se consegue cortar esse medicamento. Entendeu? Isso aí é para a estabilidade do humor do paciente. É um dos tipos de medicamento que nós temos, por exemplo. Esse tipo de medicamento, ele não é usado só para paciente bipolar. Ele também é usado, por exemplo, para paciente com depressão. Entenderam? Então, vai ter paciente, dependendo do quadro desse paciente, ele vai precisar de medicação para o resto da vida e outros não. Depois faz o desmame, exatamente. Alguma dúvida, gente? Não. Ótimo. Qual é a luta da lei antimanicomial, gente? Então, a lei, ela afirma que os direitos e a proteção das pessoas com transtorno mental são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família,
recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno ou qualquer outro, e ressalta ainda a importância da reinserção social. Então, portanto, a luta é para que esses direitos sejam preservados. No final das contas, gente, qual que é a luta mesmo? A luta é para que esses pacientes sejam tratados como pessoas e que seja erradicado por completo o modelo asilar, tá? Que faz totalmente o contrário, faz com que essa pessoa não seja tratada como humano, seja tratado como um animal, como um ser irracional. E independente de qual seja a gravidade, o tempo de distúrbio dessa pessoa, que ela seja bem tratada e que ela consiga ter um certo nível de recuperação. Desculpa, gente. Alguém tem alguma dúvida nessa questão? A minha eu coloquei sim. A lei defende o fato de os doentes mentais receberem tratamentos humanizados, sendo protegidos de qualquer tipo de discriminação, fazendo que sejam inseridos socialmente e sejam tratados como seres humanos, dignos isso dos aí. direitos e deveres. É isso aí. Alguém colocou diferente? Não, senhora. Ó, não senhora, nosso Deus, que até mais velha agora. Ô, gente, aí agora eu tô falando aqui sobre o programa De Volta para Casa, que foi um programa que eu falei na última aula. Tinha muita pouca gente na aula nessa hora, mas eu coloquei lá. Então, o que fala esse programa? Esse programa ele tem um intuito de reabilitação social regulamentado pela Lei 10.708 de 2003, que é a lei da reforma psiquiátrica, e é um benefício monetário para assistência, né, acompanhamento e integração social fora da unidade hospitalar. Então, a partir o que eles entendem, gente, com esse programa? Que um paciente que ele ficou há mais de 2 anos num modelo de internação, que seja em casas de menores, porque os menores também, que são marginalizados, também entram nesse tipo de programa, que precisam de uma ajuda financeira e que tenham sido tratados somente no SUS, esse paciente ele recebe uma bolsa no valor de R$ 412 por um ano. Tá? Por quê? Para esse paciente ser reabilitado para a sociedade. Então, ele não vai sair de uma internação e logo já conseguir um emprego, né, gente? Até porque, dependendo do distúrbio do paciente, ele não vai conseguir ter um emprego, conseguir mesmo se restabelecer para conseguir trabalhar. Então, esses pacientes, eles podem estar numa residência terapêutica, né? Ou na sua própria residência mesmo, com os familiares, contando que ele cumpra algumas normas que são exigidas pelo programa, né, para ser beneficiário do programa. E esse programa, antes, gente, agora em 2020 já são R$ 412, mas até acho que 2016 ou 2017 eram R$ 224 essa bolsa. Então, assim, 412 ainda é um valor baixo? Mas só que é um valor que a pessoa, por exemplo, ela não morre de fome, né? Então, alguma ajuda, né? Essa pessoa consegue ter por um ano. Dependendo do quadro do paciente, ele consegue por mais um tempo, mais do que um ano, tá? Aí vai depender do quadro do paciente, qual que é o quadro dele, onde que ele vive e tal, quais são as circunstâncias dele. E esse programa também, ele faz com que a pessoa ela se mantenha num acompanhamento contínuo por pelo menos um ano. Por quê? Para garantir que esse paciente ele continue no programa recebendo esse auxílio, ele precisa de ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar por um ano, que vai avaliar o quadro desse paciente, tá? A evolução dele, se está tendo melhor ou não, se vai precisar voltar para uma internação ou não, tá bom? Aqui ficou alguma dúvida? Não. Beleza. Aí, logo após, eu coloquei quais que são os critérios, né, desse
para a integração desse programa. Também está lá nessa aula, que eu coloquei que são pessoas egressas, que eu já até falei agora, de internação em hospitais psiquiátricos ou hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico por um período igual ou superior a 2 anos ininterruptos. A situação... Hã? Pessoas egressas, pessoas que saíram, que estão vindo de uma Oriundas, internação. então. É, a mesma coisa. A situação clínica e social do paciente que não justifique a permanência em ambiente hospitalar, indique tecnicamente a possibilidade de inclusão em programa de reintegração social e a necessidade de auxílio financeiro. Então, não é só porque a pessoa foi internada no hospital do SUS, por exemplo, que ela vai precisar de apoio financeiro, não, tá? Vai depender de cada familiar, de cada família mesmo. Haja expresso consentimento do paciente ou de seu representante legal em se submeter às regras do programa, né, porque essas regras têm que ser seguidas durante o período de pelo menos 1 ano para que esse paciente consiga receber todo o auxílio do programa. Não poderão ser considerados períodos de internação ou de permanência em orfanatos ou outras instituições para menores, asilos, albergues ou outras instituições de amparo social ou internações em hospitais psiquiátricos que não tenham sido custeados pelo SUS ou órgãos que o antecederam e que hoje o compõem. Ou seja, se o paciente ele ficou, por exemplo, 1 ano e meio no SUS, mas ficou 6 meses num hospital particular, ele já está fora da reabilitação por esse programa. Se antes o hospital que ele ficava era particular, depois passou a ser SUS, ou então era do SUS, depois passou a ser particular, também não conta se o período não foi ininterrupto de 2 anos pelo SUS, tá? Por quê? Porque esse programa ele é totalmente ligado ao Ministério da Saúde, então, somente pelo SUS. Então, não tem nenhuma participação de empresa privada, hospital privado, nem nada não, e nem filantrópico. Ficou claro, gente? Pra saber isso tudo na hora da aula, socorro. Eu só lembro dos 2 anos. Gente, vai ter uma questão só, tá? Dessa matéria. Só lembro dos 2 anos. Como? Hã? Não, mas aqui, ó. Lembrando que tem que ser com 2 anos. Que para ele receber 2 anos que seja do SUS, tá? Advindo de alguma unidade do SUS. Que esse paciente, ele precisa estar atento às ordenações. Ou seja, para esse paciente ele receber, ele tem que estar 2 anos num hospital psiquiátrico, mas ele tem que receber a alta hospitalar, e não a alta pedida, nem a alta mandada, tá? Ou seja, o médico tem que falar que esse paciente está apto para ser reinserido na sociedade. Sim, senhora. Beleza? Essa eu vou copiar de você, Catu. Tem problema. E qual que é o papel da enfermagem no tratamento dos pacientes de saúde mental? Bom, eu coloquei alguns aqui, mas a gente tem vários, né, gente, que a gente pode ir citando. Eu coloquei, por exemplo, realizar os cuidados de forma humanizada, estar sempre atento para eventuais surpresas. O que seria isso, gente? Os pacientes, por exemplo, no momento eles são muito instáveis, né? Então, na mesma hora que ele tá aqui bonzinho, ele pode ficar agressivo. E aí você tem que estar sempre atento já para não ter nenhuma surpresinha. Dependendo da ala, por exemplo, no Galba Veloso, a gente não pode dar as costas para o paciente, tá? Aí tem uns que são mais tranquilos, outros são mais agressivos. Então, aí tem umas alas que eles falam que são de alta periculosidade, por exemplo, que a gente não pode dar as costas para os pacientes. Entenderam? Então, como é que você vai sair de um lugar sem dar as costas? Tem jeito. Anda de ré? Você tem que olhar, você tem que ficar andando olhando para o paciente. Tem que ficar olhando para ele. Aí você vai andando de lado, de costa, e o medo. Pensar que é para trás? Ia ser bom uma visita técnica lá, né? Não. Não é bom, não, gente. Fala com você, não, tá? Tem um olho roxo. Igual uma colega minha lá da faculdade, assim, a gente não era da mesma turma. Eles foram lá para fazer. Estavam lá num estágio. Aí ela tava com um coque no cabelo. Estavam sentados lá fazendo um relatório. Aí
uma paciente veio, puxou ela pelo cabelo, saiu arrastando ela. Eu não gosto de pituca, eu não gosto de pituca, e puxando ela. Gente, isso ficou marcado. Toda vez que a gente ia para o hospital psiquiátrico, a gente ficava com medo. A gente não sabia se colocava rabo de cavalo, se colocava pituca, com medo da pituca. Aí a gente sempre lembrava dela, coitada. E aí são as surpresas que a gente tem que estar pronto, né? Então, se não é um profissional treinado, gente, é muito difícil ele estar pronto para esse tipo de surpresa, né? Sem tanto espanto também. Realizar um atendimento holístico, o que é isso, gente? Não é a gente ver a pessoa só como a doença, só o esquizofrênico, só o bipolar, não. É ver o paciente como um todo, né? Ele tem essa doença, mas ele é amor da vida de alguém, ele tem também as suas necessidades físicas, ele tem que ter seus cuidados preservados, né? Um cabelo penteado, uma unha cortada, uma roupa limpinha. Então, a gente tem que avaliar esse paciente num todo. Então, quando a gente quando a gente é um técnico de enfermagem, está ajudando um paciente de saúde mental, a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar como que está a sua higiene, né, para ajudar, para auxiliar, tá comendo direito, então a gente fica meio que como uma espécie de mãe desses pacientes, como se fosse babá mesmo, porque esses pacientes é como se eles fossem quase crianças, né, gente, claro, com umas diferenciações. Ser amoroso e cuidadoso, porque, gente, se você tratar eles com rispidez, eles sentem. E aí eles não vão te dar abertura para fazer um tratamento adequado com eles. Ou seja, dependendo, eles não vão te deixar medicar eles. Às vezes eles vão ficar agressivos com você. Então, você tem que chegar com cuidado, com cautela e com muito carinho com eles, para eles terem confiança em você e deixar você fazer o seu trabalho com eles. Ser cauteloso ao administrar medicamentos. O que é isso, gente? Tem hora que a gente vai dar medicação para eles, comprimido principalmente, dá para eles engolirem, eles vão lá e colocam debaixo da língua e engole a água. Quando você virar as costas, eles vão lá e jogam fora. Então, a gente tem que ficar de olho. Tomou o remédio? Então, vão lá, mostra a boca para mim. Aí eles vão lá e abrem a boca, levantam a língua, abaixam a língua, você vê que tomou o remédio mesmo. Se a medicação é injetável, ter o cuidado de ter mais de uma pessoa com você. Por quê? Para não ter nenhum evento adverso, nenhuma intercorrência. Às vezes, se precisar de ajuda para segurar, para ter a certeza que fez a medicação também, para conseguir fazer de forma correta, tá? Para não ter surpresa, para não ficar instável na hora. Então, tudo isso são papéis que a gente precisa de ter. São papéis que a gente exerce, né? O que mais que vocês podem citar aí que são funções do técnico de enfermagem, da enfermagem em si? Só de falar em cuidar do paciente como um todo, você já falou os trem tudo. Que tá tudo incluído nisso, né? Uhum. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que o cuidado humanizado mesmo envolve todo o resto, né, digamos assim. Que é o que faz a diferença também no modelo asilar para o modelo atual, né, gente? Que é ter os direitos preservados do paciente. Gente, vocês ficaram com alguma dúvida em alguma questão dessa revisão? Olha, Caterina, não fiquei. Mas, na hora da prova, menina, você vai estar online, né? Não. Não? Tem dessa não, gente. Ô, gente, a prova é o seguinte, a prova vai ser aberta na segunda-feira e vai ficar aberta até na sexta para vocês. Vocês vão ter 5 dias para fazer todas as provas. Mas no dia da sua prova você não vai ficar online, não. Gente, vocês podem fazer minha prova qualquer hora. Vocês podem fazer, inclusive, na segunda-feira. E se eu tiver com dúvida? A dúvida é para tirar agora, na hora da prova. Aí, mas eu não vi a prova, como é que eu vou saber minha dúvida? Aí eu vou ficar lá respondendo sua dúvida lá na prova? Ué. Uhum. Mas sem dar resposta, é claro, né? Uhum. Não tem dessa, não. Pô, cadê? Nossa, eu achei que você tava boazinha. Ô, Isabela, você tá com alguma dúvida nessa questão? Não, é só porque eu tirei print que eu tava só terminando de copiar ela já. Ah, tá, vou colocar no AVA também. Tá bom. Agora, rapidinho? Vou colocar por agora, assim que acabar. Gente, alguma dúvida? Já lança o vídeo também.
Qual vídeo, gente? Dessa gravação é porque algumas partes. Mas Eu é vou porque ver de tem novo. hora que eu não. Tem hora que eu não consigo, porque depende do Google Meet. Tem hora que ele libera na hora para mim. Tem hora que ele libera mais tarde, tem hora que só no outro dia, para eu conseguir puxar a gravação. Entenderam? Entendi. Olha o desespero, Lisiane. Olha o desespero. É desse jeito. É porque, professora, eu estava dentro do ônibus, aí algumas coisas eu não escuto direito, entendeu? Eu estou assistindo tudo de novo. Compreendo. Tá certo, vai estar lá para vocês assistir quantas vezes precisar mesmo. Vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. Tá Vai ligado? dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. Canta lá pra nós, Vanessa. Ô, Lavínia! Ó. Ô, gente, então mais alguma dúvida ou tá tranquilo? Tá tranquilo, vou assistir o jogo. Tá pra vocês. Ô, gente, se não tem nenhuma dúvida, a nossa aula está encerrada. Nem parece que é a Cateline na hora que eu tô encerrando a aula. Não, Então só tem uma atividade sua para fazer, né? Não entendi. Oi? Só tem uma atividade sua para fazer, então, que é a número 1, né? Lá no dia da primeira aula lá. Isso. Por enquanto, Cateline, sim. pode Aí, mandar gente, depois ó, das provas? não, vocês têm até o dia 23 do 10, gente, para mandar. Ah, tá. Não esquece o Outubro, seguinte. Lise. 23 de outubro. É o desespero. É desesperado. Aqui, ó, não esquece, gente, o seguinte. Na próxima aula, depois, na outra semana, no dia 28, né? Vocês vão ter atividade na hora da aula. Aí, não esqueçam de olhar aí se quer que a aula seja no horário normal, se quer que seja no sábado também, ou se quer Sábado trocar com algum não. professor. Aí vocês podem olhar aí, que para mim tá tranquilo, viu? Se pra você tá tranquilo, imagine pra mim. Pois é. Viu, gente? Não esqueçam. Fala aí pro povo aí, porque a atividade que vocês vão fazer, o trabalho que vocês vão fazer na aula, tá? pode ser no domingo? Pode também. Tô brincando. Comigo não garro, não. Professora, gente. a distribuição de pontos está no AVA também? A distribuição de pontos, eu acho que eu pus no AVA, mas eu mandei pra Simone. Ô, Simone, mas Ela no grupo, ela mandou. ela falou que ia mandar. Eu mandei. Agora, se precisar. Ô, Cateline, Oi. você postou também o negócio do trabalho? De quê? Da pesquisa? Você postou Postei, lá? só que eu posto lá na distribuição livre. Ah, tá, porque eu não achei. A pesquisa é individual, né? É individual e tá lá em distribuição livre. Pesquisa, Tá, gente, beleza. não sabendo disso não.